Yo, what's up guys, it's Paulo over here e hoje ainda é feriado. Eu tô gravando o vídeo de hoje, que você está assistindo agora, no dia anterior. Então, hoje ainda é segunda-feira, mas você está assistindo isso na terça-feira. Então, como que foi o seu feriado? Bom, aí no Brasil não foi feriado, mas aqui na Inglaterra foi. Vocês podem assistir o vídeo que eu falei sobre feriados. Aqui na descrição do vídeo, você pode entrar no meu canal e você vai ver lá que foi o vídeo de ontem. Teve algumas pessoas que falaram que o som estava ruim. Eu assim não percebi no computador, não percebi na TV, eu só percebi em um celular que por acaso era um Android, porque o iPhone também está tudo normal. Se você teve alguma experiência ruim com áudio, me perdoe, desculpe, foi um erro técnico, acaba acontecendo, mas parece que aconteceu só com um telefone Android, né? Bom, eu não sei que mistério foi esse, mas tente assistir pelo computador ou então pelo seu tablet, tente assistir por outro device. Device é dispositivo, então tenta assistir por outro dispositivo, tenho certeza que vai funcionar. E me desculpe de novo, eu não sei o que aconteceu, foi uma coisa aí com, sei lá, o YouTube e o Android que não está se dando bem. O vídeo de hoje foi sugerido pela Eliane Graças. E ela diz assim: boa tarde, ensina por favor como montar frases no inglês, eu tenho muita dificuldade. Bom, você está no canal certo, porque aqui a gente tem um curso completo de como montar frases em inglês. Para vocês que ainda não viram o curso, ele vai estar na descrição do vídeo. É um curso completo de como você pode fazer para montar frases e já tem 20 aulas. A aula 20 vai ser lançada nesse sábado, então não perca a aula 20. Então já tem 20 aulas e a gente está ensinando passo a passo como você deve fazer para montar as frases. Bom, mas hoje eu vou falar para vocês como que vocês podem fazer, né? E eu vou explicar como que você deve fazer o curso, porque o curso ele é bem dinâmico e ele vai ensinar vocês a formar as frases em inglês sem problema nenhum. E eu vou dar umas dicas aqui no vídeo de hoje também de como você pode saber montar frases no inglês. Bom, para você saber montar frases, você tem que saber a estrutura do inglês. Então, primeiro você tem que saber o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um possessivo. Então, sabendo disso, você vai conseguir montar as frases na escrita. Para você montar frases na fala, é só praticar. Você tem que aprender a ouvir e praticar, ouvir e repetir. Porque muita gente tenta aprender o inglês com palavras soltas, mas você tem que aprender expressões e frases completas. Então, por exemplo, se você for aprender a falar What's your name? Então você já sabe que What's your name? Esses três são juntos, né? E quer dizer qual é o seu nome. Então quando você vai aprender, aprende a expressão em vez de aprender a palavra solta. Aprendendo a expressão, você vai saber que sempre vai ser aquelas três palavras juntas. E aí você vai aprender frases por frases e não palavras por palavras. Então é assim que a gente vai aprender a formar frases no inglês, aprendendo elas já prontas. Agora, para você conseguir alterar essas frases que já vêm prontas, você tem que saber o que é o verbo, o que é o substantivo, tá? Isso daí é uma coisa indispensável. A gente sabe disso até mesmo sem pensar, sem perceber. A gente usa isso no português e no inglês também. Mas se você souber como alterar as palavras para formar uma frase nova, aí vai ser o segredo para você montar frases cada vez mais novas. Então a gente sempre começa pelo básico. What's your name? Todo mundo sabe essas três palavras. What's your name? What's your name? Todo mundo aprende isso, todo mundo tem isso decorado, memorizado. What's your name? O que eu faço? Name é um substantivo, ou seja, ele é um objeto. Então, what's your são duas palavras que eles não vão se alterar, ok? What's your, eu quero saber qual é o seu, ou o que é o seu, ok? Seu. Seu é um possessivo, então é algo que pertence a você. Então, como que eu vou fazer para montar uma frase nova a partir dessa? What's your name? Então, eu tenho que tirar o objeto, que é algo que pertence a você, e no final eu tenho que colocar um objeto novo. Então, eu posso falar assim: What's your job? What's your hobby? What's your age? What's your address? Tá vendo? Eu sei que depois de um possessivo tem que vir um objeto ou um substantivo. Então sempre que eu ver um substantivo na frase, eu vou alterar ele e trocar por uma palavra nova, por um substantivo novo. Isso a gente está dando o exemplo do What's your name. Mas se você ver qualquer outra frase, tipo Where are you going? Ok,
You conjuga verbo. You é um sujeito. A gente também chama ele de pronome. Então, you é o sujeito da frase. Então, quando você vê um sujeito ou então um pronome, você sabe que a próxima palavra é um verbo. Então, o que você tem que fazer? Você pega aquele verbo e aí você troca por outro verbo. Então, vamos dizer assim, where are you going? Você vê que go é um verbo e ele está com ing no final. Então, para eu mudar e fazer uma frase nova, eu tenho que tirar esse verbo e colocar um verbo novo. Eu vou manter o ing, tá? Então, eu vou tirar o go, vou colocar o work. Então, where are you working? Where are you working? Antes era going. Where are you going? Para onde você está indo? Agora é where are you working? Onde você está trabalhando? Ok? Ou então, where are you living? Eu tirei o go, coloquei o live. Aí tem uma regra. Você tem que tirar o e no final e colocar o ing. Living. Okay? Então, where are you living? Então, para você montar as frases no inglês, não é difícil. Você tem que só substituir um pelo outro. Ok? É igual a sua dieta. Você está, por exemplo, comendo pão e você quer emagrecer. Então, você tem que substituir o pão por um outro carboidrato. Por exemplo, quinoa. Você coloca um carboidrato mais saudável do que farinha de trigo, né? Ou então, se você não quiser carboidrato na sua dieta, você tem que substituir o alimento por algo que, por exemplo, vai te sustentar e suprir aquela falta de energia que você vai ter por tirar o carboidrato, que é energia, né? Então você come uma banana, que também é um carboidrato, mas ele é um carboidrato diferente. É mais saudável, é um frutífero, né? E tem açúcar, enfim. Então você está entendendo aí? Você tira um alimento, coloca outro. É a mesma coisa no inglês. Então, você não pode tirar, por exemplo, um verbo para colocar um substantivo. Entendeu? Você tem que tirar um verbo, colocar um verbo. Você tem que tirar um substantivo, colocar um substantivo. E basicamente é isso. O jeito mais fácil de você aprender inglês é você praticando, né? Mas como no Brasil, você na rua fala português, em casa fala português, aonde você vai, você fala português? Então, o melhor jeito é você estudar essas formas. Então, você tem que estudar o que é um verbo, o que é um substantivo. A melhor forma é a gramática para te ajudar a pensar sem ter ninguém. Eu sei que isso traz até uma controvérsia, porque muitos professores falam assim, não, gramática nunca, sei lá. E tem alguns professores que falam assim, não, gramática não presta, eu quero aprender com conversação. Eu concordo com você. O jeito que eu aprendi português foi conversando com os meus pais, o jeito que você aprendeu português foi conversando com seus pais, com seus amigos, e assim você aprendeu. Porém, o seu pai falava português todo dia com você, sua mãe falava português todo dia com você, os seus amigos falavam português todo dia com você, todo mundo ao redor de você falava português todo dia com você. E aí você aprendeu dessa forma. Agora me fala, quantas vezes você fala inglês? Quem fala inglês com você? Qual amigo fala inglês com você? Você está rodeado de pessoas que falam inglês? Seus pais ou sua esposa? As pessoas falam inglês com você? Provavelmente não. Então, o melhor jeito é a gramática. Querendo você ou não, você sabendo a gramática, você vai poder montar frases, você vai poder entender as regras e um professor vai chegar para você e falar assim, olha, é assim, assim, assim. Você vai fazer, não, eu já li sobre isso. Você leu aonde? Você leu na gramática, ok? Então, siga as regras do idioma que você vai conseguir aprender, ok? Outra forma de você aprender a formar frases é o que eu falei no começo do vídeo. Você vai pegando expressões, aprendendo as expressões. Como que você vai achar essas expressões? Você vai ler. Ler também faz parte da gramática, tá? Então não foge da gramática. Ou então você vai assistir ou ouvir podcasts. O problema de você ouvir podcast ou ouvir rádio é que você não tem o texto. Se você tiver a transcrição, ótimo. Ouça o podcast com a transcrição, para você saber exatamente como que está sendo escrita, né, e tudo mais. A questão é que você aprendendo com os outros vai te ajudar. Mas se você aprender sozinho a dominar essa técnica, usando a gramática, vou falar bem baixinho, usando a gramática, aí você vai conseguir formar as frases. Porque a gramática vai te dar as regras e vai te dar a disciplina do que você pode ou não pode no inglês. Okay? A gramática é simplesmente as regras do inglês. Você estudando isso,
Você vai conseguir se virar sozinho. Se você não quiser ir pelo lado da gramática, então ouça bastante. Mas é o que eu falei, você não tem muitos recursos ou muitas pessoas para você falar inglês, para você praticar. Então você fica dependendo do ouvir, ok? Então basicamente essa é a dica de hoje, pessoal. É assim que você forma palavras no inglês. Então quando você vê um verbo, substitui ele por outro verbo. Quando você vê um substantivo, substitui ele por um substantivo. Quando você vê um possessivo, substitui ele por possessivo. E aí você vai brincando de substituir as palavras, colocar uma palavra nova. E cada vez que você fizer isso, você vai estar montando uma frase nova, ok? Seja ela uma frase de pergunta, ou uma frase de resposta, ou uma afirmação. Isso funciona em qualquer momento que você for fazer essa substituição. Então se eu falar assim, my dog, cachorro é meu. Eu quero falar sobre o seu cachorro. Então eu vou tirar o my, que é um possessivo, e vou colocar o outro. Your dog. Então eu posso falar assim, my dog is happy. Meu cachorro está feliz. Eu não quero falar do meu cachorro. Eu vou falar, your dog is happy. O seu cachorro está feliz. Agora o cachorro não está feliz. Então eu tenho que tirar o adjetivo e colocar outro adjetivo. Your dog is sad. Tá? Então você viu que já mudou a frase. Agora eu não quero falar que ele está triste. Eu quero falar que ele está com fome. Your dog is hungry. Tá vendo? Eu troquei um adjetivo por outro. Agora eu quero falar que o cachorro dele está com fome. His dog is hungry. Então quando eu quero falar que pertence a outra pessoa, eu troco o possessivo. Quando eu quero trocar a característica, eu troco o adjetivo. Então basicamente é isso. Vai brincando com as palavras. Não muda a estrutura da frase, mas muda as palavras. Então essa é a estrutura. Vem primeiro o possessivo, depois vem o objeto. Igual no português. Meu carro. My car. Eu não posso falar assim, carro meu. Então eu vou colocar uma ordem para você saber aqui, uma regra gramatical. Depois do possessivo, vem um objeto. Então eu tenho que falar my car. Meu carro. Eu não posso falar um possessivo com um verbo. Se eu falar um possessivo com um verbo, tipo my run, quer dizer meu correr. Ok? Meu correr está errado. A não ser que você está falando do my run. O run, ele também significa corrida. Então, my run pode ser minha corrida. E também essa é uma outra forma de você saber distinguir o que é um verbo e o que é um substantivo. Então, my run, depois do possessivo, é um substantivo. Então, run, nesse caso, significa corrida. My run, minha corrida. Se você for falar assim, I run, o pronome. Depois do pronome vem o verbo I run, então run quer dizer correr. Então lembra, se tiver um sujeito, ele está conjugando a próxima palavra. Se ele está conjugando a próxima palavra, ele é um verbo. Então I run, eu corro. My run, minha corrida. I book. Eu posso falar I book, mas book é um objeto, né? Não, tá errado. Se você falar I book, você está transformando o book em verbo. I book não quer dizer eu livro. Quer dizer, eu reservo. Então, I transforma a próxima palavra em verbo. I book, eu reservo. Se eu quero falar o meu livro, eu tenho que colocar um possessivo. My book. Então, basicamente é isso. Quando você vê que tem um pronome, ou seja, um sujeito, e depois uma palavra, depois do pronome, depois do sujeito, vem o verbo. Então, eu não posso ter um possessivo com um verbo, ok? E eu não posso ter um pronome com um objeto. Por exemplo, I car, eu carro. Não está certo, tem que ser my car, ok? Então é isso, vai brincando com o posicionamento das palavras, vai substituindo um pelo outro, não substitui verbo por objeto, ok? Isso não vai dar certo. É verbo por verbo, adjetivo por adjetivo, enfim. Bom, pessoal, monta suas frases aqui embaixo e eu vou corrigir para vocês. E pessoal, não se esqueça de entrar ali na comunidade e colocar sua pergunta para o próximo Teacher Paul Responde. Bom, amanhã tem vídeo novo. Espero vocês aqui a partir do meio-dia. Thank you very much. See you. Bye bye.